Olá pessoal, nessa aula, última unidade da aula 1, nós vamos estudar somatórios múltiplos. Utilizamos somatórios múltiplos quando estamos trabalhando com estrutura de dados bidimensionais, como por exemplo a matriz. Considerando uma matriz de n linhas e m colunas, os termos da matriz podem ser somados da seguinte forma. Como nós sabemos, em uma matriz, cada elemento possui dois índices. O índice da respectiva linha que está este elemento e o índice da respectiva coluna. Então, por exemplo, considerando a disposição dos nossos elementos, o primeiro elemento no canto superior esquerdo da matriz é o elemento de índice 0, 0. Significa que ele está na linha 0 e coluna 0. Então, o primeiro índice do elemento diz respeito à sua linha. O segundo índice diz respeito à sua coluna. Tá? As linhas são dispostas aqui no lado esquerdo e as colunas aqui na parte superior. Então, olha só. Então, linha 0, coluna 0, nós temos o elemento 0, 0. Linha 0, coluna 1, teríamos o elemento 0, 1. Linha 0, coluna M, então nós temos o elemento 0M. Ok? Assim como linha N, coluna 0, nós temos o elemento N0. Linha N, coluna M, nós temos o elemento NN. Então, a partir desta definição, o que nos importa é o primeiro índice diz respeito à linha e o segundo índice diz respeito à coluna onde está este elemento. Ok? Então, se nós desejamos somar todos os elementos da matriz, o que este somatório aqui nos diz? Este primeiro somatório diz que nós vamos somar todos os elementos em cada linha. E este segundo somatório diz que nós vamos somar todos os elementos de cada coluna. Então, vindo primeiro o valor de n, que é o último elemento, a última linha da matriz, e depois o somatório em função de m, que diz respeito à última coluna da matriz, desta forma nós queremos somar os elementos para cada linha, some os elementos de todas as suas colunas. Então, para a linha 0, some todos os elementos. Para a linha 1, some todos os elementos. Então, desta forma, nós estamos falando que desejamos somar os elementos linha por linha. Porém, a soma também pode ser realizada coluna por coluna. Basta inverter a ordem desses somatórios. Então, a gente vai primeiro colocar o somatório mais externo em função de m, e m diz respeito ao índice da coluna, a quantidade de colunas que nós temos, e n a linha. Então, vindo primeiro m, depois n, o que é que nós estamos dizendo aqui? Para cada coluna, some todos os elementos dispostos por linha. Então, para cada coluna, some todos os elementos. Ok? Agora, percebo que mesmo mudando a ordem do somatório, os índices permanecem os mesmos. AI, J, AI, J. Ok? Neste caso, por que permanece o mesmo? Porque o primeiro índice diz respeito à linha e o segundo índice diz respeito à coluna. Tudo bem? Então vamos ver como isso ficaria numa matriz exemplificada. Olha, então imagina que nós temos aqui a nossa matriz, a primeira linha, a linha 0, a segunda linha, linha 1, linha 2 e a linha 3. Colunas, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Neste caso, essa é uma matriz quadrada, o nosso valor de n é igual a 3, porque nós temos o último índice a última linha dessa matriz é igual a 3, e o nosso valor de m, neste caso, também é igual a 3.
Tudo bem, então quando nós realizamos este somatório, para cada linha some todas as colunas, o que nós estamos fazendo? Quando o I vale zero, eu vou computar este somatório. Então, eu vou somar o elemento 0, 1. Opa, desculpa. Eu vou somar o elemento 0, 0, porque J começa em 0. Então, eu vou somar este elemento aqui, ó. Vou chamar de X, tudo. Não, vou chamar de A. A, 0, 0. Aí depois eu vou para o próximo elemento de J. Para ir valendo 0. A, 0, 1. Agora eu vou para o próximo elemento de J. A, 0, 2. E o próximo elemento de J, A, 0, 3. Uma vez que eu terminei esse somatório, perceba que eu já somei todos os elementos da primeira linha. Uma vez que eu terminei esse somatório, eu volto para o somatório externo e agora o I cresce uma unidade. Agora o I vai valer 1. Significa que o I vem para a segunda linha. Para o I valendo 1, eu executo novamente esse somatório interno para J valendo 0. Então eu vou somar esse elemento aqui, ó. A, 1, 0. O J é a variável, o índice que está percorrendo as colunas. Esses índices aqui de cima, tá? Então, I valendo 1 e J valendo 0, eu vou somar o elemento A1, 0. Agora, neste somatório, o J vai valer 1. Significa que eu vou somar o elemento AI valendo 1, J valendo 1. O elemento A1, 1. Agora o J vai valer 2. Então, eu vou somar o elemento 1, 2. E por fim, o J valendo 3, porque ele vai até M. Então, eu vou somar o elemento A1, 3. Então, perceba que quando o somatório está disposto dessa forma, linha, coluna, a gente realiza a soma na horizontal, linha por linha. Para cada linha, some os elementos de todas as colunas. No final das contas, nós vamos ter a soma de todos os elementos da matriz, certo? Somaríamos aqui o A2, 0, A2, 1, A2, 2 e, por fim, o A2, 3. Para a última linha, somaríamos o A3, 0, o A3, 1, o A3, 3 e o A3, 2 e o A3, 3. Então, para este primeiro somatório, a soma é realizada na horizontal. Para cada linha, soma os elementos de todas as colunas. Agora, percebam que este somatório equivale ao segundo, quando eu troco a ordem. Né? Em vez de somar linha-coluna, eu posso somar coluna-linha. Nesse caso, este segundo somatório aqui daria o mesmo resultado, mas a soma seria realizada na vertical. Então, eu ia fixar o valor de J e variar o valor de I. Para J valendo 0, some o A00, o A10, o A20 e o A30. Quem ia variando seria o valor de I. Então, eu iria somando aqui, ó, para cada coluna, some os elementos de todas as linhas. Somaria esta coluna, em seguida, somaria esta coluna, em seguida, a próxima coluna, e por fim somaria a coluna de índice 3. A soma, então, neste caso, seria realizada na vertical. Mas observe que, como nós vamos somar todos os elementos, obviamente o resultado desses dois somatórios deve ser o mesmo. A nível computacional, né, nós representamos a soma da matriz, justamente esses dois somatórios, com dois laços alinhados, né? Dois laços for, o laço externo e o laço interno. Se você programar os laços desta forma, saiba que você vai realizar a soma na horizontal. Se você programar o laço desta forma, primeiro as colunas, depois as linhas, saiba que você vai realizar a soma na vertical. Na segunda parte do vídeo desta aula, eu vou demonstrar em pseudocódigo
tá? Como nós podemos escrever a soma desses elementos da matriz, tá? Como construir justamente esses dois laços alinhados. Muito bem, continuando. Se os limites inferiores do somatório forem, por exemplo, n0 e m0, a troca de ordem do somatório continua da mesma forma. Então, olha, aqui a gente continua tendo, no exemplo, uma matriz quadrada 4 por 4, tá? Com os índices 0, 1, 2 e 3 nas linhas, e nas colunas com os índices 0, 1, 2 e 3. Porém, observe que o valor inicial, ou seja, o limite inferior do meu somatório, é um valor dado. Agora não é fixado em zero, é um valor n0. Esses valores n0 e m0, por exemplo, poderiam ser valores digitados pelo usuário. Vamos supor que a gente tem um programa em forma: digite o valor de n0 e o usuário digita aqui, por exemplo, 1. Digite o valor de m0 e o usuário digita aqui, por exemplo, o número 2. Então, agora, como esta soma é realizada? Olha, eu vou somar para ir de 1 até n, o meu n eu conheço, tá? O meu n vale 3. Então, para o somatório de 1 até 3, faça o somatório para j de 2, porque o usuário digitou 2 no valor de m0, até 3. Some os valores a i e a j. Então, nesse caso, quais são as células que serão somadas? Bom, o i começa em 1, então o i começa aqui. E o j começa em 2, o j começa aqui. Ó. Então, eu iria somar o valor A1, 2, aí o j iria para o próximo elemento, 3. A1, 3. Bom, como o j já chegou no limite superior, ele para, sai, e agora eu vou adicionar uma unidade no valor de i. Como o i valia 1, agora i vai valer 2. Significa que i vai valer 2. Então, para i valendo 2, some novamente j2. Então, eu vou somar o A2, 2, e em seguida o A2, 3. Como eu terminei, o j chegou no limite superior, eu saio deste somatório e incremento uma unidade do somatório externo. Agora o i vai valer 3. Então eu vou somar o A3, 2 e vou somar o A3, 3. Então, quando o usuário digitasse, no nosso exemplo, n0 igual a 1 e m0 igual a 2, os valores a serem somados seriam somente esses aqui. Percebam que na forma que eu construí os meus somatórios, primeiro n, depois m, a soma continuou sendo realizada na horizontal. Porém, se eu trocasse a ordem desses somatórios, ainda assim eu teria uma equivalência, mas esses 6 elementos seriam somados na vertical. Primeiro eu iria somar estes valores dessa coluna, o A12, o A22 e o A32, e em seguida iria somar os 3 valores da próxima coluna, o A13, o A23 e o A33. Então, mesmo que os valores dos limites inferiores do somatório sejam determinados dinamicamente, entendam que esse dinamicamente é determinado, por exemplo, pelo usuário, ainda assim há a equivalência entre a soma horizontal e a soma vertical dos elementos de uma matriz. Ok? Quando o domínio da soma inteira depende da variável índice do somatório externo, a troca exige mais cuidado. Por exemplo, observe que aqui, olha, eu vou somar todas as linhas, porque vai de 0 até n, mas quando eu for somar internamente as colunas, eu não vou somar todas as colunas. Eu vou somar somente todos os elementos das colunas. Eu vou somar somente para j iniciando em i até n. E, obviamente, esse i é dinâmico, porque esse i é o índice do somatório externo.
ok? Então, quando a gente realiza uma soma desta forma, linha-coluna, para que nós tenhamos uma equivalência na soma vertical, lembre que linha-coluna a gente sempre tem a soma horizontal. E nesse caso, observe que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, a matriz tem que ser quadrada, ok? Então, neste caso, para que haja uma equivalência, o que a gente precisa fazer? Somar de J0 até N, ou seja, somar na vertical, primeiras colunas, e as linhas começam sempre zero, só que vai até J. Então, toda vez que na soma horizontal o limite inferior for em função de I, a equivalência para a soma vertical, o limite superior tem que ser em função de J. Essa é a mudança, tá? Mais uma vez, na soma horizontal, ou seja, linhas colunas, toda vez que o limite inferior for em função de I, o índice do somatório externo, a equivalência da soma vertical, o limite superior tem que ser em função de J. Vamos ver um exemplo desta equivalência. Olha, muito bem, imagine aqui, nós temos aquela nossa matriz quadrada, então aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Aqui nós temos a coluna 0, coluna 1, coluna 2, a coluna 3. Muito bem, então eu vou realizar esse somatório para I de 0 até N, para J de I até N. A gente sabe que I começa valendo zero, aqui pela definição do limite inferior do somatório. Logo, o valor inicial de J também é zero, ok? Porque já aqui vale zero. Então, J está aqui, valendo zero. Então, eu vou somar o elemento A00, agora J vai ser igual a J mais 1, ou seja, J vai valer 1. Eu vou somar o elemento A01, próximo valor de J, A02, próximo valor de J, A03. Fiz a minha soma horizontal dos elementos de todas as colunas para a linha 0. Como J já chegou no limite superior, que é 3, agora ele vai sair e eu vou incrementar o valor de I. Agora I vai valer 1. O meu índice vem para cá, para a segunda linha da matriz. E observem que agora o J ele vai começar não vai mais começar em 0. O J agora vai começar em 1, porque J é igual ao valor de I. O valor de I atual. Como I está valendo 1, J começa em 1. Então, quem eu vou somar, na verdade? O A11. O próximo valor de J, o A12. O próximo valor de J, o A13. Fiz mais uma soma horizontal. Como J chegou no limite superior, eu saio e incremento o valor de I. Agora o I vai valer 2, ou seja, eu venho para a próxima linha da matriz. E o valor de J inicial é igual a I, então J já começa valendo 2. Então quem eu vou somar? O A22. E o próximo valor de J, eu vou somar então o A23. Como J chegou no limite superior, eu saio da soma interna e atualizo o índice do somatório externo. O I agora vai valer 3. O que significa o I valer 3? Que eu vou agora para a próxima linha da matriz. E aí vou reexecutar o somatório interno, só que J está valendo I, ou seja, J está valendo inicialmente 3. Então quem eu vou somar na verdade? O A3, 3. Como o J chegou no limite superior, eu saio do somatório interno. E como o I também já chegou no limite superior, significa que a minha soma terminou e esses elementos foram somados. Ou seja, apenas os elementos da matriz triangular superior à direita. Certo? A matriz triangular superior. Ok? Em função da diagonal principal. Então, observe que eu realizei a soma na horizontal. E essa soma seria equivalente a trocando a ordem, mais uma vez. Como o limite inferior do somatório interno depende do índice externo,
A equivalência para a soma vertical, o limite superior do somatório externo tem que depender de J, ou seja, do índice externo. Então, nesse caso, percebam como essa soma ia ser realizada. Eu ia somar o A0 na vertical, aí eu para o próximo valor de J. Eu ia somar esses dois na vertical, próximo valor de J. Esses três na vertical, próximo valor de J, esses quatro na vertical, e percebam que a soma é equivalente. Ok? Então, na mudança de ordem dos somatórios, quando o índice inferior é dinâmico em função do índice externo, é preciso tomar este cuidado. Nos exercícios, vocês vão ver que eu peço justamente o cuidado para a manipulação desses somatórios com a mudança desses índices. Eu vou pedir que vocês somem partes da matriz. Triangular superior, triangular inferior, tá? Partes do meio, partes de baixo, parte da direita, parte da esquerda. Na lista de exercícios vocês vão ver que vocês vão ter que manipular os índices desses somatórios duplos para somar apenas os elementos que eu estou pedindo. Então, se vocês dominarem muito bem esses índices dos somatórios, vocês vão conseguir responder as questões, ou seja, somar apenas os elementos que eu estou pedindo. Então, a manipulação de matrizes, né, a soma dos elementos de matrizes, pessoal, é isso. Ok? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês em pseudocódigo como é que a gente pode construir esses somatórios duplos que são utilizados para somar elementos de matrizes. Então, até lá.